O Paulo Matsushita colocou uma questão aqui do JF, eu vou falar rapidamente. Nós estudamos o Instituto Justiça Fiscal. O que é isso? Dentro da concepção de que o Estado é importante, de que o Estado é fundamental para garantir direitos fundamentais, para garantir redução de desigualdade, e dentro da concepção de que o sistema fiscal é estruturante do Estado, ele é causa e efeito do Estado, então é fundamental que a sociedade se aproprie do tema e debata o tema justiça fiscal e sistema fiscal, para que ela, a sociedade, escolha o sistema fiscal ou qual justiça fiscal que ela quer para o país. Qual é o propósito do Instituto? O Instituto trabalha em cima da ideia de agregação, ou seja, de unidade, focar e tornar central o tema justiça fiscal para os movimentos sociais, para todos os movimentos sociais, todos os movimentos de trabalhadores, movimentos operários, movimentos de agricultores, enfim, eles têm que absorver essa temática justiça fiscal como uma das bandeiras centrais da sua luta, porque sem isso o tema continuará sendo privado e debatido e decidido nos gabinetes dos empresários. Não, permite o diálogo. Uma pergunta que o Valdo fez, dirigindo para mim, com a possibilidade de se entrar na agenda. Eu queria sugerir, João Luiz, que este encontro aqui pudesse lançar um manifesto aos partidos em geral, mostrando que na sua agenda não pode faltar um debate da justiça fiscal. E aí a tua ONG pode contribuir muito com esse texto. Né? Sem dúvida, sem dúvida. E os princípios básicos da justiça fiscal são os princípios que definem o modelo de Estado que nós defendemos. Então é isso que diferencia, né? Ou seja, ele afasta somente os que defendem o modelo neoliberal de Estado. Todos os demais que defendem o Estado como instituição que produz e promove bem-estar e que tem por missão garantir, né, futuro, garantir redução de desigualdade, são os debatedores e os protagonistas desta instituição, desse instituto chamado Justiça Fiscal, um instituto nacional. O Paulo Búfalo colocou a questão da necessidade da gente colocar a questão do PL 1992. Eu acho que realmente o que está em jogo são concepções dentro da concepção do governo, dentro da concepção do setor econômico, do setor privado. Realmente eles estão, né, estão trazendo uma sugestão que é privatizar o futuro do setor público. No entanto, dentro de uma concepção de Estado que vise e que esteja voltado para o interesse público e que seja garantidor do interesse público, então a previdência do servidor público, de fato, ela deveria ser financiada pela sociedade. Porque é ela que garante, é o futuro do trabalhador do serviço público, que garante que o serviço público, principalmente os serviços essenciais, sejam fornecidos e sejam prestados à sociedade de forma isenta de pressão, de poder econômico, de poder financeiro e de poder político. Então, sim, é um custo social. É um custo social garantir a previdência dos servidores públicos. E talvez não devesse, a gente deveria efetivamente estar discutindo, nós, servidores públicos, por que ainda existe fator previdenciário no regime geral. O que a gente deveria talvez estar discutindo é que lá no regime geral é que está a grande injustiça do sistema previdenciário. E que é isso que precisaria mudar. É que é lá que precisa mudar. E não no serviço público. Claro que isso é uma luta que temos que fazer pela frente, né? A questão Estado, servidor, sociedade, eu acho que essa questão é que define, né, a sociedade aceita arcar com um custo que é um custo do Estado, que devolve à sociedade, né, direitos fundamentais, que devolve à sociedade garantia de justiça, que devolve à sociedade garantia de que o bem-estar social será provido independentemente do mercado, que vai ser garantido. E é isso que tem um custo. E esse custo é garantir estabilidade, garantir autonomia, garantir que os servidores públicos tenham uma vida
tranquila, mas que também cumpra o seu papel. O que fizeram com a 1992? Privatizaram o futuro. O que significa? Se já o serviço público e as instituições, aí pegando um gancho na pergunta, acho que foi o Adriano que colocou, não, foi Marcela. Se hoje as instituições já são, de alguma forma, apropriadas, já foram sequestradas pelos interesses privados, e o reflexo disso, ou o sintoma, aparece claramente na reunião feita na Receita Federal, né, com representantes do setor econômico, um deles ex-auditor fiscal, para garantir os interesses das grandes corporações internacionais. Se esta interferência, que é uma apropriação da instituição do Estado para garantir, né, o atendimento do seu interesse privado, se isso já é uma realidade hoje, imaginem quando todos os servidores públicos federais tiverem a sua aposentadoria dependendo desses setores econômicos que estão lá defendendo o seu interesse. Imagina um auditor fiscal ou um juiz federal julgando uma ação de uma empresa financiada pelo fundo de pensão que vai pagar a sua aposentadoria quando você aposentar. Né? Então, é uma outra forma de cooptar e de sequestrar o Estado, que é sequestrar, de alguma forma, o futuro das pessoas, dos indivíduos. E os indivíduos ficam agora à mercê, de novo, do mercado. Se o servidor público ainda poderia ser uma força contra a lógica do mercado, ele deixa de ser. Ele vai começar a torcer para o capital dar certo. Ele começa a torcer para que o capital seja cada vez mais forte, porque é isso que garante a aposentadoria dele. Então, o serviço público deixa de ser o grande cenário do serviço público. Uma das forças transformadoras era justamente porque ele tinha o seu futuro garantido pela sociedade, não pelo mercado. O seu futuro era garantido pelo imposto. A sua vida era garantida pelo imposto. Agora não é mais. Agora, se o meu fundo de pensão não der lucro, eu estou ferrado. E se o meu fundo de pensão estiver sendo investido na indústria que sonega, né, nós somos todos impedidos de fiscalizar. Tem que ser, declarar claramente, eu estou impedido de fiscalizar uma empresa que sonega se ela está sendo, né, a gente tem parte. Bom, o Roberto colocou uma questão do Estado, do tamanho do Estado, a questão da privatização. Eu acho que é muito difícil dizer qual é o tamanho ideal do Estado. A questão fundamental é que o Estado não pode ser fraco. Estado, sobretudo num Estado de capital, um Estado capitalista, um Estado que aceita a lógica do capital. Um Estado que aceita a lógica do capital tem que ser um Estado forte. Não necessariamente grande, mas um Estado forte. Forte significa o quê? Um Estado capaz de interferir, capaz de agir, inclusive contra o capital, sendo necessário, para que se cumpram ou para que se respeitem os valores que a sociedade escolheu como valores fundamentais, como direitos fundamentais, como garantia de que o futuro venha com as mesmas ou com mais condições e oportunidades do que o presente. Então, basicamente, essa é a questão. O Estado precisa ser forte. Quando o Estado é fraco, embora grande, que era o Estado que nós tínhamos, o Estado fraco, embora grande, se privatiza, então, na verdade, nós criamos uma situação de absoluta apropriação privada do próprio Estado. E aí não tem controle. É que as agências reguladoras são sequestradas. Não interessa, não adianta fazer agência reguladora de um tema privatizado quando a agência reguladora fica refém do próprio objeto de regulação. E aí, pegando um gancho na questão que o João Abreu colocou no início, quando coloca a aduana brasileira a serviço do comércio internacional, é uma das formas de fazer com que a lógica do controle Estado do comércio internacional seja capturado pelo interesse do comércio internacional. E aí a aduana, que é o instituto, que é a instituição que está ali para defender a sociedade em relação a defender o Brasil do mundo, passa a fazer exatamente o contrário. Ela passa a defender o mundo do Brasil.
dos interesses do Brasil. Ela passa a atuar em benefício do comércio internacional e não interessa mais o interesse nacional. Então, são formas de captura das instituições do Estado que a gente precisa estar alerta, né, e perceber para onde que vai esse processo. Claro que não adianta perceber, não adianta de nada, né? O que a gente precisa mesmo é se articular. O Adriano colocou a questão da perenidade, né? A perenidade realmente, nas concepções filosóficas, aí elas colocam que a sociedade, eu não estou falando de Estado, estou falando de sociedade, a sociedade organizada e que escolheu a partir de um determinado momento este modelo de Estado nacional, né, que antes não era esse modelo, mas já existia antes sociedades organizadas de alguma forma. A sociedade que escolheu esse modelo Estado como forma institucional, né, e depois evoluiu para um Estado democrático, um Estado de participação das pessoas e que reconhece a soberania coletiva. Ela reconhece, isso é indiscutível, né, que reconhece que há uma soberania do coletivo. Este Estado, embora convivendo com o capital, e aí não há nenhuma contradição, embora ele convivendo com a lógica capitalista do lucro, da geração de lucro, ele não pode, em hipótese alguma, ser apropriado pelo capital. Ele sempre deve ser, né, o representante da sociedade. A questão é que nos últimos 30 anos o Estado deixou de representar a sociedade de forma pulverizada e ampla e passou a ser caixeiro viajante de empresa. O Estado passou a protagonizar redução de custos. Redução de custos, o que é? Desoneração da folha, é não tributar o capital, é não tributar a remessa de juros, né? É isso, só que tem um custo para isso. Qual é o custo? Transfere para o povo, transfere para a população, transfere para o consumo. Este é a forma, né? Agora, a questão da perenidade ou da necessidade que temos de resgatar, na verdade não seria tanto resgatar, talvez seria implementar ou institucionalizar o direito das gerações futuras. E aí, abarcando todos os aspectos da organização social, não apenas da questão ambiental, abarcando o direito que a geração futura tenha uma educação, o direito que a geração futura tenha saúde, o direito que a geração futura tem a um ambiente saudável, de comer, o direito que a geração futura tem de se alimentar. Quer dizer, no momento que a gente decide claramente, coloca em lei, que a geração futura é sujeita de direito, nós passamos a colocar de alguma forma o Estado na parede para que ele passe a defender isso através do Ministério Público, através das políticas sociais, através de todas as, né, tudo que puder, de alguma forma, colocar em risco oportunidades, não apenas a prestação dos serviços ou garantir as necessidades presentes, mas que coloque em risco a possibilidade de garantir as necessidades futuras, que isso precisa ser levado para o campo jurídico, judicial, precisa ser trabalhado nesse aspecto. A questão da perspectiva de futuro que o João Luiz coloca, né, é a mesma coisa que eu já tinha falado antes. Eu acho que o momento é propício para a organização das bases sociais. O momento é propício para que a sociedade mais conservadora e mais consumista que a norte-americana, e surgiu naquele movimento lá no Wall Street, na ocupação de Wall Street, surge um movimento e que ganha o mundo, capaz de mudar a pauta política dos Estados Unidos. A campanha presidencial, não se fala em campanha presidencial nos Estados Unidos hoje sem falar em justiça fiscal. Claro que não é aquela que a gente imagina, mas já se fala que os ricos têm que pagar mais impostos, já se coloca isso como ponto de pauta de campanha política. Quer dizer, vai aprofundar nesse aspecto ou não? Existe espaço para construir uma mobilização social no Brasil nesse mesmo sentido ou não?
A questão é que a desigualdade gera tensão social. Não tem como negar. E o custo para reduzir tensões sociais é muito alto. Chega a um ponto em que a própria classe dominante percebe que é mais caro reduzir tensões sociais do que fazer concessões. E aceita de alguma forma, ainda que seja sob pressão, aceita que o Estado avance um pouco, né, diminua um pouco as suas margens, os seus ganhos, enfim.